Bom dia, turminha linda. Então, olha só, agora vamos para a nossa aula de História, lá na sua apostila, unidade 4, Navegando, Navegando, tá? Páginas 20 a 29. Quando começa a história do Brasil? Então, vamos lá, acompanhando com a prof. aí. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, viram que esta terra era habitada por diversos grupos indígenas. Grife isso daqui. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, viram que esta terra era habitada por diversos grupos indígenas. Então, você vai grifar até aqui. Por que será que os navegadores portugueses decidiram realizar as viagens marítimas, tá? Olha aqui, ó, pelos mares, e explorar diversos cantos do mundo naquela época? Por que empreenderam essas viagens? Como chegaram ao Brasil? Como era a vinda de um navio nos séculos XV e XVI? Algum outro povo também se aventurou a desbravar rotas desconhecidas? Vamos descobrir tudo isso? Então, olha só. A obra O Desembarque de Pedro Álvares de Cabral em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva, representa as embarcações portuguesas chegando ao Brasil no ano de 1500 e sendo recebidas por indígenas que viviam na região que hoje é conhecida como a Costa do Descobrimento no estado da Bahia, tá? Nós estamos na página 22, tem essa ilustração lá. Então, vamos descobrir tudo isso que nós perguntamos aqui, ó, tá? Nosso estudo. Vamos lá, então. Para estudar como foi o processo da expansão marítima portuguesa, vamos utilizar, a partir de agora, o conceito de século, tá? Olha, então, você sabia que os séculos, período de 100 anos, são representados em algarismos romanos, que é uma representação numérica criada na Roma antiga? Os números são representados por 7 letras do alfabeto latino como, olha aqui, ó, as letrinhas, eu vou falar as letras, X, ó, o V e o I aqui, ó, por exemplo, tá? E não em algarismo arábicos, os arábicos, representação simbólica dos números por meio de 10 dígitos, que vão de 0 a 9. Então, olha aqui, ó, algarismos romanos. O século XV, por exemplo, corresponde ao período compreendido entre os anos de 1401 e 1500. O século XVI, por sua vez, abrange o período que vai do ano 1501 ao ano 1600 e assim por diante. Hoje vivemos no século XXI, ó, 21, que teve início em 2001. O século XXI terminará no ano de 2100. Nesta unidade, vamos estudar sobre a chegada dos portugueses na América no final do século XV e sobre o início da colonização do território que conhecemos hoje como Brasil. Vamos iniciar conhecendo as motivações que levaram os portugueses a navegar, tá bom? Vamos lá, então. Pode grifar aqui, ó. Hoje vivemos no século XXI, que teve início em 2001. O século XXI terminará no ano de 2100. Interessante, muito interessante, tá? Grifa aí, então. Por que navegar? Em meados do século XV, o governo português passou a organizar expedições marítimas para tentar encontrar uma rota marítima pelos oceanos Atlântico e Índico, para chegar à região das Índias, ó, termo usado pelos europeus no passado para se referir a várias regiões da Ásia. E assim, participar do comércio de artigos de luxo que acontecia por lá. Entre os produtos comercializados na região das Índias estavam a porcelana, a seda, o ouro,
o algodão, as joias, as madeiras e principalmente as especiarias, ó, os conjuntos de temperos como cravo, canela, pimenta do reino, que tinham grande valor na Europa. Então, as especiarias tinham grande valor na Europa, assim como porcelana, seda, o ouro, tá? Na página 21, vai falar assim, continuando aí, ó, página 21. 23, na página 23. Alguns anos depois de os portugueses terem iniciado suas expedições marítimas, então deu início, o governo da Espanha também começou a organizar expedições pelo Oceano Atlântico. E por que no século XV embarcar em um navio em busca de novos caminhos era uma grande aventura? Por que era uma grande aventura? Vamos saber. Porque o Oceano Atlântico ainda não era totalmente explorado. O mundo, conhecido pelos europeus até então, resumia-se em algumas partes da África e da Ásia apenas, tá? Eles ainda não sabiam da existência da América, da Antártica, nem da Oceania. Por isso, os navegadores europeus tinham de se preparar para explorar caminhos e regiões até então desconhecidos por eles. Eles tinham que explorar novos caminhos. As expedições marítimas europeias pelos oceanos ficaram historicamente conhecidas como as grandes navegações. Olha só, então pode grifar. As expedições marítimas europeias pelos oceanos ficaram historicamente conhecidas como grandes navegações, tá? Continua grifando aí, ó. Esse período foi marcado por uma intensa produção de mapas, visto que todos os anos eram descobertos vários novos territórios pelos europeus. Muitos desses mapas eram ilustrados com criaturas marítimas que simbolizavam os medos dos navegadores diante dos mistérios do oceano. Observe no mapa abaixo algumas criaturas marítimas, tá? Ilustrada pelo cartógrafo. Então, olha só, eles achavam que nos oceanos haviam monstros, que era perigoso. Então, olha só, vai mostrar aqui. Olha aí, então, tá? Essa representação cartográfica marítima de 1583 está na sua página 23, então. Olha só, observa lá. Continuando para a gente entender mais um pouquinho sobre tudo isso. Algumas viagens marítimas portuguesas. Página 24. Os portugueses e outros povos da América, da África e da Ásia já faziam viagens marítimas de curtas distâncias antes do período das grandes navegações, tá? Para conseguir as especiarias do Oriente, os comerciantes utilizavam as rotas comerciais do mar do Mediterrâneo, além de rotas terrestres. Olha, aqui já tinha as rotas terrestres. Essas rotas também eram usadas por diversos outros povos desde os tempos antigos. Olha só, fazer rotas e comercializar para gerar o quê? Para gerar o quê? Para ir gerando lucros e aumentando, tá? E gerando lucro. A partir de 1453, essas rotas marítimas, principalmente as do Mar Mediterrâneo, passaram a ser disputadas por turcos, genoveses e venezianos. Naquele contexto, sair da Europa e chegar até as Índias, quando nós lemos lá, chegar até as Índias, olha só, termo usado pelos europeus no passado para referir às várias regiões da Ásia, né? Nós lemos lá. Pelas rotas das especiarias, que as especiarias tinham o quê? Tinha grande valor, né? Começou a se tornar algo muito caro e difícil. Por quê? Porque as especiarias tinham o seu valor e eles querendo comercializar. Daí começou a se tornar o quê? Caro e ter um difícil acesso.
Assim, Portugal começou a investir em pesquisas para encontrar uma nova rota marítima pelos oceanos para chegar à Índia. Olha aí essa ilustração da página 24. A obra A Partida de Vasco da Gama para a Índia, do artista Alfredo Roque Gameiro, representa o navegador português partindo às Índias em 1497. Olha quanto tempo atrás. Continuando aí, o jogo rápido. Com base no texto dessa página, é possível concluir que o governo português não tinha interesse em chegar às Índias porque as rotas das especiarias estavam sendo disputadas por outros povos. No contexto das grandes navegações, o governo português pretendia chegar às Índias por um novo caminho marítimo? Sim. Desse modo, os portugueses poderiam continuar o quê? Participando do comércio de artigos de luxo e especiarias, que era vantajoso para eles, tá? Porque a especiaria gerava lucro, tá? E ela tinha um valor alto na época. Que as especiarias eram o quê? Nós lemos lá. As especiarias era o conjunto de temperos, cravo, canela e pimenta do reino, assim como o algodão, a seda, a porcelana, ouro, as joias, as madeiras tinham valor, a especiaria tinha grande valor na Europa, tá? Então, olha só, eles queriam o quê? Eles queriam continuar participando do comércio de artigos de luxos e de especiarias. Então, a resposta correta é essa. Importância das especiarias. Vamos falar um pouquinho aí, então. Os artigos de luxo e as especiarias eram comprados por um preço baixo na Índia e depois vendidos com enormes lucros na Europa. Então, olha só, a especiaria, qual era a função aí? Gerar lucro, tá? Ó, então, grifa, os artigos de luxo, as especiarias eram comprados por um preço baixo, comprava-se por um preço baixo na Índia e era vendido com preço maior na Europa para gerar o quê? Lucro, tá? As principais especiarias da época eram o cravo da Índia, o gengibre, a noz moscada, o incenso do Líbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino, o açafrão, o coentro e a mostarda, tá? Então, essas eram as principais especiarias daquela época. Grifa aí. Podem grifar o primeiro e o segundo parágrafo, até que mostarda, ó. Os artigos de luxo, as especiarias eram comprados por um preço baixo nas Índias e depois vendido com enormes lucros na Europa. Grifa aí na página 25, depois você continua no segundo parágrafo. As especiarias da época eram o cravo da Índia, o gengibre, a noz moscada, o incenso do Líbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino, o açafrão, o coentro e a mostarda. Depois, elas eram usadas como tempero na conservação dos alimentos e como remédio. Elas quem? As especiarias. Também eram utilizadas para fazer óleos, cosméticos, substância utilizada para a realização da beleza, né, realçar a beleza de uma pessoa, incensos para disfarçar o cheiro dos alimentos e para dar mais sabor a eles. Além disso, serviam para tingir tecidos também, tá? Era de fundamental importância e valor as especiarias naquela época. Aqui, continuando na página 25, você tem essa imagem lá na sua página 25. Dá para ver bem direitinho ela lá. Aí também dá, olha, tem as cores aqui, né? Na imagem, vemos alguns produtos como cravo, pimenta e outras especiarias. Os cravos são esses aqui. Esses produtos eram muito valorizados pelos europeus e seu comércio deu certo. Por quê? Novamente, porque as especiarias eram compradas secas e dessa forma utilizadas.
Sua grande durabilidade e resistência a mofos e pragas nos longos tempos de estocagem tornara possível e próspero seu comércio, tá? Suportavam por meses, ó, elas duravam meses sem estragarem, tá? E até anos as travessias por mar ou terra, sem perder qualidade aromática, ó, referente ao aroma e ao cheiro do seu perfume, e medicinais. Então, aqui ó, está na fonte, o Brasil na rota das especiarias. Então, essas especiarias aqui, elas tinham uma durabilidade boa, uma resistência. Ó. Então, ó, era difícil ao mofo, ela era resistente ao mofo e às pragas, tá? Ó, então, elas duravam meses e anos nas travessias pelo mar ou terra. É verdade? Segundo o texto, Rosa Nepomuceno, as especiarias eram compradas secas. Imagine, por exemplo, um punhado de cravos da Índia ou um pote de pimenta do reino, exatamente por serem artigos secos. Especiarias como essas resistiam bem a longas viagens marítimas e não estragavam. A Pro acabou de explicar ali, né? Então, o cravo e a pimenta também fazem parte desse contexto das especiarias que elas eram resistentes às longas viagens marítimas. Então, isso aí é verdade, tá bom? Elas tinham grande durabilidade, sim. Vídeo, as especiarias. Então, você vai acessar esse link que a Pro colocou aqui, ó. Você vai entrar nesse link aqui e vai assistir ao vídeo que fala das especiarias. Tem um videozinho aí mostrando, tá? Só você colocar aqui em cima e assistir o vídeo por esse link aí, tá? Daí nós vamos dar uma paradinha para você levantar da sua cadeira, esticar os seus bracinhos, beber uma água, esticar as pernas um pouquinho, tá bom? Daí você volta, assiste o vídeo das especiarias, tá? Acho que ele tem 3 ou 4 minutinhos, uma coisa assim. Bem interessante, vai falar do conteúdo que nós estamos aprendendo e você volta à sua aula de história, tá? Continuando a videoaula com a prof, então, aqui. Olha lá. Aí você vai retornar à aula. Retornando à nossa videoaula aqui, olha só, na página 26, encontrando novas rotas. Os navegadores portugueses foram bem-sucedidos em suas expedições marítimas na época das grandes navegações. Observe o mapa a seguir, ele mostra algumas das rotas marítimas descobertas e percorridas por navegadores portugueses no século XV. Então, olha aqui, algumas viagens marítimas de Portugal no século XV. Olha aqui, verde, Pedro Álvares Cabral, ó, veio para cá, depois ele veio para Mombaça e depois Calicut. Depois aqui, ó, de Porto Seguro para Lisboa. Aqui, Vasco da Gama, ó, percorreu de Lisboa, ó, parou em Moçambique, Mombaça, Calicut. Depois, Bartolomeu Dias, o amarelinho, ó, de Lisboa, parou aqui também, parou em Moçambique, e aqui também, tá? Então, olha só, essa foi a rota que Pedro Álvares Cabral fez, Vasco da Gama fez e Bartolomeu Dias fez, que eram, ó, navegadores portugueses do século XV. Jogo rápido. Observe atentamente o mapa acima, esse que nós acabamos de ver aí na sua página 26, tá? Esse mapa aí. Então, vamos observar ele. Observe atentamente o mapa. Letra A. Passe o dedo indicador, passa o seu dedo indicador pelo caminho rota das especiarias, fazendo o seguinte trajeto: saindo de Lisboa, passando pelo mar Mediterrâneo
e por terra, dirigindo-se até Calicut. Depois, novamente, com seu dedo indicador, acompanhe todo o caminho percorrido pela rota de Vasco da Gama na cor roxa. O 2. Em seguida, responda aí. Letra A. Quais são as diferenças entre a rota de Vasco da Gama e o caminho das rotas das especiarias? Explique a sua resposta. Vamos fazer aí junto com a prof. Olha lá. As chamadas rotas das especiarias passavam pelo mar Mediterrâneo. Olha, aqui mesmo já falou, ó, passando pelo mar Mediterrâneo. E depois seguiam por rotas terrestres, ó, por terra. O caminho do Vasco da Gama era totalmente feito pelos oceanos, tá? Então, olha, aqui mesmo já disse, ó, que esse caminho aqui, ó, passava-se pelo mar e por terra, tá? E o do Vasco da Gama era totalmente feito pelos oceanos. Então, coloca aí, tá? Sua resposta dá 2. Faça aí junto com a prof. A letra B. Porque para os portugueses era importante encontrar novas rotas marítimas para chegar às Índias? Olha só. Lembra quando falamos de comércio, gerar lucro? Então, vamos ver por quê. Porque naquele período, o controle das rotas das especiarias estava sendo disputado por diferentes povos. Encontrar um novo caminho era importante para que Portugal continuasse, muito importante isso, continuasse participando das atividades comerciais, que era o quê? Lucrativas, de artigos de luxo e especiarias, tá? Novamente, porque naquele período o controle das rotas das especiarias estava sendo disputado por diferentes povos. Encontrar um novo caminho era importante para que Portugal continuasse participando das atividades comerciais lucrativas, gerando lucro de artigos de luxo e especiarias. Faça aí. Vamos mais um pouquinho, então, avançar no nosso conteúdo aí. Vamos falar de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Olha só, vamos conhecer a trajetória dos navegadores citados no mapa da página anterior, tá? No mapa da página 26. Toda essa trajetória vamos falar um pouquinho. O navegador português Bartolomeu Dias foi o primeiro a navegar para o extremo sul do continente africano, contornando o Cabo da Boa Esperança em 1488. Estamos falando um pouquinho da trajetória de cada um deles, tá? Com isso, ele e sua tripulação encontraram um caminho para chegar ao Oceano Índico, partindo do Oceano Atlântico. Esse parecia ser um bom caminho marítimo para chegar às Índias. Então, esse foi o caminho que Bartolomeu Dias percorreu, que ele achou ser um bom caminho para chegar às Índias. Vasco da Gama. Vasco da Gama, outro navegador português, liderou uma viagem marítima de Lisboa, em Portugal, até Calicut, na Índia. Isso ocorreu em julho de 1497. Olha quanto tempo essa viagem demorou. Essa viagem de Vasco da Gama demorou cerca de 10 meses. Olha isso! Depois, em 1499, a frota de Vasco da Gama retornou a Portugal, carregando uma verdadeira fortuna em especiarias e artigos de luxo. Isso você pode grifar. Depois, em 1499, a rota de Vasco da Gama retornou a Portugal, carregando uma verdadeira fortuna em especiarias e artigos de luxo. Grife isso aqui. Importante saber que Vasco da Gama carregou uma verdadeira fortuna em especiarias e artigos de luxo. Com os lucros conseguidos nessa viagem, como os lucros conseguidos nessa viagem foram enormes, o rei português montou uma nova frota com destino às Índias.
Essa expedição, realizada em 1500, foi comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Segundo alguns historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo ao Monte Pascoal, no atual estado da Bahia, no Brasil. Então, aqui você também vai grifar. Essa expedição, realizada em 1500, foi comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Segundo alguns historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo ao Monte Pascoal, no atual estado da Bahia, no Brasil. Grifa aí também, tá bom? Continuando, temos umas ilustrações na página 27. Estátua de Vasco da Gama, em Sines, Portugal. Estátua de Pedro Álvares Cabral, em Belmonte, Portugal. Estátua de Bartolomeu Dias, em Londres, Inglaterra. Então, vamos observar essas imagens aí, tá? Técnicas e conhecimentos. Vamos falar um pouquinho do astrolábio e da bússola. Olha só, técnicas que eram usadas nos meios de navegações, né? Olha só, naqueles séculos lá, naquele tempo. Para navegar pela imensidão dos oceanos, os navegadores do século XV e XVI se orientavam, em geral, pelas estrelas e observavam um mapa para se localizar. Além disso, eles contavam com a ajuda de alguns instrumentos de navegação, astrolábio e bússola. Conheça dois deles a seguir, tá? Ó, astrolábio antigo é um instrumento de localização baseado na posição dos astros do céu. Bússola antiga, importante instrumento de localização. Vamos aqui agora. Astrolábio. Com esses instrumentos, navegadores conseguiram identificar a posição dos astros, o Sol e as estrelas no céu, medir a altura deles com relação ao horizonte e assim localizar-se em alto mar. Grifo astrolábio aqui. Bússola. Instrumento composto de uma agulha magnetizada posicionada em um plano horizontal assim, ó, deitado. Graças ao campo magnético da Terra, a agulha magnetizada aponta sempre para o eixo norte-sul, indicando o norte. Grifa aqui também sobre a bússola, tá bom? Astrolábio e bússola, importantes instrumentos de navegação utilizados naquela época pelos navegantes dos séculos XV e XVI. Continuando. Conectando com geografia. Como vimos, os navegantes também utilizavam mapas. Era comum que na tripulação houvesse pelo menos um cartógrafo, ou seja, o que é cartógrafo? Uma pessoa responsável por fazer mapas. Então, diante de toda a tripulação, sempre tinha um cartógrafo. Assim, a cada nova viagem, os mapas eram aperfeiçoados e ganhavam novas formas, tornando-se mais detalhados e ricos em informação, porque eles iam descobrindo novos caminhos, tá? Hoje, a tecnologia é uma grande aliada dos cartógrafos. Esses profissionais utilizam fotografias aéreas realizadas por aviões e imagens captadas por satélites, por exemplo, para fazer mapas, modernizou, né? A tecnologia ajudou a modernização dos mapas. Os recursos da informática permitem uma grande precisão na confecção de mapas na atualidade. Olha aqui e olha aqui, todo colorido, né? Aqui, ó, pouco, ali, no outro, né? Modernizou-se. A tecnologia ajudou muito nessa modernização nos mapas atuais. E o que você vai fazer aí agora na sua tarefa, tá? Você vai realizar os exercícios da páginas 28 e 29.
vai imprimir lá pegar lá no seu plano de estudo, que a prof vai enviar, vai imprimir e realizar a atividade do caderno, tá? As da página 28, 29 você vai fazer aí e as do caderno também vai fazer. Olha só, deixa eu ler para vocês. Jogo rápido. Hoje, uma viagem de navio entre Portugal e Brasil demora aproximadamente 2 semanas. No século XV, esse mesmo trajeto levava cerca de 90 dias, né? Faça uma lista com os principais meios de transporte existentes na atualidade, existente hoje. Atualmente, atualidade. B, compare os meios de transporte de hoje com os do contexto das grandes navegações. Quais são as principais diferenças entre eles? Explique sua resposta, tá? Tem que explicar aqui. O jogo rápido, você vai olhar lá na sua página 29 e vai estar lá. Esse mapa aí, tá? Feito em 1507, é o mapa mais antigo a usar o nome da América para o continente recém-descoberto. A América, conforme o mapa, corresponde à faixa de terra à esquerda, do lado esquerdo do mapa. Daí, você vai responder lá. Por que, na época das grandes navegações, fazer e consultar mapas era fundamental? A2. O que você acha que mudou sobre o conhecimento geográfico do século XVI até hoje? O que você acha? Uma resposta pessoal que você deverá fazer aí, tá bom? Então, olha só. Essa foi a nossa aula de história de hoje, tá? Falamos sobre técnicas e conhecimentos, né, do astrolabe e da bússola, né, grandes instrumentos de navegações. Falamos aí sobre as rotas, né, de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, das especiarias. E qualquer dúvida sua durante essas atividades, durante a releitura, faça uma releitura de todo esse conteúdo aí, assiste o videozinho que está aí na nossa videoaula, tá? Sobre as especiarias. E qualquer dúvida, podem procurar a prof para os esclarecimentos, tá bom? Beijos, beijos. A Pro está com muitas saudades de vocês, tá? Beijos, tchau!